O Vingador Não Nascido. Raquel estava sentada sozinha no sofá da pequena sala de estar, mergulhada num silêncio perturbador. O apartamento, normalmente cheio de luz e vida, agora parecia sufocante, as sombras se alongando de forma sinistra pelas paredes. Fazia semanas desde o dia que deveria ter mudado sua vida para sempre, o dia em que ela e Daniel, seu parceiro, decidiram seguir com o aborto. Não foi uma decisão fácil. Eles sabiam que não estavam prontos para criar um filho, com carreiras instáveis e um relacionamento cheio de altos e baixos. Mas desde o procedimento, Raquel vinha sendo consumida por um sentimento de vazio. E pior, algo inexplicável pairava no ar. Era no silêncio que a presença se manifestava. A princípio, foram os sussurros, baixos como um vento leve se arrastando pelos cômodos, tão sutis que ela os descartou como sua mente pregando peças. Mas os sussurros logo se transformaram em choros. Não apenas choros qualquer, mas o lamento de um bebê, vindo de algum lugar nas profundezas do apartamento. Certa noite, enquanto estava sozinha, o som ficou insuportável. O choro cortava o silêncio como uma faca, ecoando por todo o canto. Raquel, com o coração acelerado, levantou-se e seguiu o som até o quarto, onde o berço que nunca seria usado ainda estava montado. Ela entrou devagar, sentindo uma frieza incomum no ar. Ao olhar para o berço vazio, ela se encolheu de medo. O choro parou abruptamente, como se estivesse ciente de sua presença. Algo estava errado. Raquel começou a sentir uma força crescente, uma escuridão que parecia seguir seus passos. A sensação de ser observada se tornava mais forte a cada dia, mas Daniel, pragmático como sempre, dizia que era o estresse do procedimento. Ela, porém, sabia que havia algo mais, algo que palavras comuns não poderiam explicar. Os primeiros sinais. As primeiras manifestações físicas começaram poucos dias depois. Os objetos pela casa pareciam se mover sozinhos, de maneira quase imperceptível. Uma cadeira fora do lugar, uma porta que se fechava sem vento. À noite, Raquel sentia uma pressão sobre seu corpo, como se algo invisível a segurasse firmemente na cama. Daniel, dormindo ao seu lado, nunca notava nada. Certa manhã, enquanto se olhava no espelho, Raquel percebeu algo aterrador. Havia marcas em seu corpo, pequenos arranhões e hematomas que não se lembrava de ter causado a si mesma. O desconforto começou a se transformar em desespero. Ela sabia que a entidade estava ficando mais forte e, com o tempo, cada nova aparição parecia mais agressiva. Foi durante uma noite particularmente silenciosa que tudo mudou. Raquel acordou com um choro agudo, mais alto e desesperado do que nunca. Dessa vez, não foi apenas um som. Ao abrir os olhos, ela viu, no canto do quarto, uma figura distorcida. A criatura tinha a forma de um bebê, mas seu rosto era desumano, uma mistura de dor e ódio. Os olhos brilhavam num vermelho intenso, e seus membros eram longos e finos, quase como garras. Raquel gritou de pavor, mas a criatura desapareceu tão rápido quanto surgiu. Aquela visão foi o ponto de virada. Raquel sabia que o espírito de seu bebê não nascido não estava em paz. Ele estava crescendo em poder, alimentando-se de algo sombrio e vingativo. E, a cada dia que passava, o choro ficava mais alto, mais desesperado. O início dos assassinatos. Na manhã seguinte, o telefone tocou, trazendo a notícia da morte do médico que havia realizado o aborto. A causa era inexplicável.
Ele fora encontrado em sua casa, com o corpo contorcido em dor, sem qualquer sinal de luta ou ferimento físico. Raquel sabia que isso não era coincidência. Poucos dias depois, outra morte. Uma das enfermeiras que a atendera no hospital foi encontrada morta em circunstâncias igualmente estranhas. As mortes começaram a se acumular, e Raquel percebeu que todos que participaram do procedimento estavam sendo brutalmente eliminados. O espírito vingativo de seu bebê parecia estar matando cada pessoa envolvida em sua morte, e cada vez que isso acontecia, a presença que ela sentia em casa ficava mais forte. O bebê, ou o que quer que fosse aquilo agora, estava crescendo. A cada assassinato, sua figura se tornava mais nítida, mais aterradora. O choro se tornara um grito, e Raquel já não conseguia dormir. Ela sabia que estava próxima de ser a próxima vítima, mas ainda não entendia por quê. Ela não sabia como aplacar a alma perturbada. A busca por respostas. Desesperada, Raquel começou a investigar maneiras de parar a entidade. Foi em um fórum online de ocultismo que ela encontrou a ajuda que precisava. Um usuário anônimo mencionou um ritual de purificação, algo que poderia acalmar almas vingativas. No entanto, o processo era arriscado e envolvia confrontar a entidade diretamente. Raquel decidiu tentar. Na noite marcada, ela preparou o ritual, espalhando sal ao redor do apartamento e acendendo velas para cada pessoa morta pela entidade. No centro, colocou o que restava da única lembrança que tinha de seu bebê, uma pequena manta que comprara antes do aborto. Com as palavras do ritual gravadas em sua mente, ela começou. Por um breve momento, o choro cessou. O silêncio, no entanto, era ainda mais perturbador. De repente, a temperatura no apartamento caiu drasticamente, e Raquel sentiu a presença dele. A entidade estava ali, mais forte do que nunca. Ela viu a criatura novamente, agora maior, deformada, com um corpo retorcido e olhos brilhantes de fúria. Ela continuou o ritual, mesmo quando a entidade começou a avançar em sua direção, seus gritos se intensificando a cada passo. Raquel, com o coração acelerado, entoava as palavras com mais força, sabendo que aquele era o único jeito de sobreviver. O confronto final. A entidade estava a poucos metros dela quando algo inesperado aconteceu. O choro, tão penetrante e incessante, parou de repente. A figura diante dela hesitou. Raquel, com o olhar fixo nos olhos vermelhos da criatura, viu uma mudança. Havia dor ali, misturada com o ódio. Foi nesse momento que Raquel compreendeu. A entidade não queria apenas vingança. Ela queria reconhecimento, queria que sua dor fosse aceita. Em meio ao medo, Raquel sussurrou as palavras que nunca pensou que diria. Eu sinto muito. O silêncio caiu como uma pedra no ambiente. A entidade parou de avançar e lentamente começou a se desfazer. O corpo monstruoso se dissolveu no ar, e o choro distante, que tanto atormentara Raquel, foi desaparecendo até não restar mais nada. Raquel desabou no chão, exausta, lágrimas correndo por seu rosto. A casa estava em silêncio novamente, mas dessa vez era um silêncio pacífico. O novo começo. Os dias seguintes foram difíceis, mas algo havia mudado em Raquel. A escuridão que pairava sobre sua vida finalmente havia se dissipado. Ela sabia que o espírito de seu bebê não nascido finalmente descansava em paz, não por vingança, mas por ter sido reconhecido e lembrado. Raquel não esqueceria o que aconteceu, mas sabia que agora poderia seguir em frente. Ela carregaria para sempre a cicatriz emocional do que vivera.
Mas a presença que antes a atormentava, agora estava em paz, permitindo-lhe reconstruir sua vida. Uma vida que, apesar de toda a dor, ainda tinha esperança.